gente, meu nome é Andréia, sou professora de espanhol e hoje nós vamos tratar aqui dos numerais. Claro, também vamos aprender as horas e junto com as horas alguns verbos de movimento. Bom, o nosso país homenageado hoje é a Venezuela e eu espero que vocês gostem, hein? Nome lembra origem, que lembra curiosidade, que lembra Venezuela. Venezuela vem da cabeça de Américo Vespúcio ao ver as casas sobre estacas em que viviam os indígenas das margens do lago Maracaibo. Essas casas lembraram ao navegador os palácios de Veneza. Para ele, aquele local era uma pequena Veneza, ou Venezuela. Numerales. Bom, gente, vamos entender. Primeiro, eu vou ler todos os numerais com vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção nas pronúncias. Depois, eu vou separar esses numerais em vários blocos e aí nós vamos ver a particularidade de cada um deles. Vamos lá? Numerales cardinales. Bom, gente, o que nós vamos fazer agora? Eu quero que você acompanhe aí todos os numerais no seu vídeo e preste bastante atenção à pronúncia da língua espanhola. Após a leitura de todos esses numerais, nós vamos tratar particularidades deles separados em blocos. E é nesse momento que eu quero que você fique junto comigo, ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 101, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Prestaram bastante atenção nesses numerais? Muito bem. Eu só quero chamar a atenção para os numerais de 15 a 20, que são os numerais que, devido à pronúncia, o aluno ele tem a maior dificuldade. Vamos lá. 15. 16. O que seria o 16? O 10 e o 6. Como é que eu falo 10 em espanhol? 10. E 6? 6. É como se eu estivesse falando os dois, 10 e 6 em espanhol. 16. 17. 18. 19. Só que a gente vai falar um pouquinho mais rapidinho. 16, 17, 18, 19, 20. Bom, vamos para a nossa primeira sequência. Vamos lá? 0, 12, 13, 14, 15. 0, 12... Você deve estar se perguntando, caramba, 0 e 12 não são escritos com Z? Em espanhol eu tenho C e eu tenho Z, que são fonemas idênticos. A pronúncia é muito parecida. Só que diante de E e diante de I, eu tenho que usar C. E diante de A, diante de O e diante de U, Z. Portanto, 0, 15, 12, 13 são escritos com C, porque eles antecedem a vogal E, ok? É muito comum que professores de espanhol ou pessoas que escrevam e passem muito tempo escrevendo espanhol se confundam. Eu, por exemplo, quando eu dou o dia inteiro aulas de numerais, é muito comum preencher um cheque e escrever 15 com C. Isso aí é patético, mas acontece, viu, gente? É o costume. Então, numerais você tem que estar sempre praticando. Se liga nessa dica. Diante de C, E e I. Diante de Z, O, A e U. Show? 2, 3, 60. A primeira particularidade com o numeral 2 é o seguinte. Ele serve tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Eu posso falar, eu tenho 2 quadernos e eu tenho 2 carpetas, 2 pastas. Em português a gente tem o 2 e 2, em espanhol não. 2 tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino. O que acontece com
60. Não existem dois S's em espanhol. E aí, aproveitando a deixa, quais são os fonemas e as letras existentes no português que não existem em espanhol? Eu acho legal você notar. Em espanhol nós não temos C cedilha, dois S's, LH, NH e nem os ditongos nasais, ok? Próxima sequência, DS6, DS7, DS8, DS9. Conseguiu aprender? Então vamos tentar repetir isso aí, hein? DS6, DS7, DS8, DS9. 20, 21, 22. Não sei se você percebeu, mas o numeral 20 se escreve com um E no final. Isso é muito importante, tome muito cuidado com isso, porque na hora da ortografia o aluno sempre se confunde. 20 termina com E. Agora, 21, 22 são escritos com I. É muito comum que o aluno escreva 22. Você não pode fazer isso. 21, 22, 23 e por aí vai. 4, 40, 400. Nós temos uma letra em espanhol que chamamos de la letra Q, que é a letra Q em português. Só que esses numerais, eles não são escritos com la Q em espanhol, são escritos com la C, que é o caso de 4, 40 e 400. Na sequência, 9, 90, 900. Quando o aluno ele aprende os numerais em qualquer língua, ele aprende a primeira sequência numérica, que é do 1 ao 10. E aí ele vai lá daquela forma bonitinha dele, falando, o professor acha uma gracinha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele faz um biquinho lindo para falar 9. Ele fala 9. Só que aí, de repente, vem o 90. 90. Para o falante nativo e ativo da língua portuguesa não é problema. Por quê? 90 é 90 em português. Então você não confunde. Mas o problema está no 900. Porque se o cara acha que 9 é 9, quando ele chega no 900, ele jura que é 900. Todo mundo comete esse erro, menos você, é claro. Então presta bastante atenção. O que ocorre na língua espanhola? Nós temos um fenômeno fonético chamado diptongação, ditongação, que é a ditongação da vogal O para o E para IE. Tenta viajar comigo agora. Quando eu falo 9, a sílaba forte que recai sobre o O faz com que esse O vire o E. Portanto, eu tenho 9. Sentiu que a sílaba forte estava sobre o suposto O que virou E? Legal. Então, vamos pensar no 900. Onde está essa sílaba tônica? Está no 9? Não, ela está no cientos. Então, eu tenho 900. A sílaba tônica está ali. Então, o O, ele fica invariável, ele não sofre diptongação. A diptongação estaria no centos, que virou cientos. E passou a ser IE. O passou a ser o E. E no 90? O que aconteceu? Onde é que está a sílaba forte? Está no O? Não, está no benta. Se está no benta, 90 não vira 90, é 90. Entendeu bem a regrinha? Então, 9, 90, 900. Vamos para a próxima. 16, 22, 23 e 26. Eu acho que vocês já perceberam que essa sequência numérica ela é acentuada. O aluno ele se pergunta, professora, por que será que 16, 22, 23 e 26 são acentuados? Por que será que esses são acentuados e 2, 3 e 6 não são? Vamos lá. 2, 3 e 6 são monossílabos. E monossílabos, em geral, não são acentuados, com exceção dos monossílabos homônimos, ok? Que são aqueles monossílabos que são acentuados para que haja uma diferenciação. É o caso do ele sem acento, que é o artigo o, e o ele com acento, que é o pronome ele, tá? É o caso do mas sem acento, que é a conjunção adversativa, e o mas com acento, que é o advérbio de intensidade.
Então, esses monossílabos homônimos, eles são acentuados, eles têm aquele acento diferencial. Mas, de modo geral, o monossílabo não é acentuado. Portanto, 2, 3 e 6 não são. Por que será, então, que 16, 22, 23 e 26 serão acentuados? Porque são vocábulos oxítonos, que nós chamamos em espanhol de palavras agudas. E segundo a regra de acentuação, nós acentuamos todos os vocábulos agudos terminados em vogal, N e S. Portanto, 16, 22, 23 e 26 são palavras agudas terminadas em S. Portanto, são os 4 numerais em espanhol acentuados. Eu acho legal você anotar isso. Vamos para a próxima sequência? 100, 200, 300, 400. Eu acho que você viu que é bem fácil essa casa da centena. Vamos tentar. 100. Eu falo em espanhol 100 ou ciento, né? Aí você tem o numeral apocopado. Eu tenho 100 alunos em la sala de clases, tá? Agora, 200, 300, 400. No que a gente vai pensar para não errar isso de jeito nenhum? Pensa, 200, 200, 300, 300, 400, 400. Então, você vai escrever exatamente o numeral 2, 3 e 4 e vai acrescentar a ele o vocábulo cientos. 200, 300, 400, viu? 500, 600, 700, 800, 900. Qual é a dica que eu te dou para esta sequência numérica? Você pode ver aí no seu quadrinho que os numerais destacados, os numerais ímpares, são diferentes. Aquela primeira dica que eu te dei, você pega o numeral 2, 3 e 4 e acrescenta cientos. Isso dá muito certo, mas com 500, 700 e 900 não. Eles serão irregulares. Então, com 600 dá certo e 800 também? Dá. É só pegar o 6 mais o vocábulo cientos. 8 mais o vocábulo cientos. Agora, 500, 700 e 900 não sofrem a mesma regularidade, ok? Então, fiquem bastante ligadinhos nessa sequência dos numerais ímpares. Vamos para a próxima? 30, 31, 145, 205. Eu acho que você pode perceber que até o numeral 30 nós escrevemos tudo juntinho, hein? Lembra? Olha lá. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A partir do numeral 30, nós separamos pela conjunção Y, que é o nosso Y. Só que tem um porém. A conjunção Y, ela só pode aparecer entre dezenas e unidades. Entre unidades e centenas, de jeito nenhum. Entre centenas e dezenas, muito menos. É um pouquinho complicado para o brasileiro representar esses numerais, tendo em vista que nós falamos 135. Em espanhol, não. Para 35, você vai ter 30 e 5, numa boa. Agora, 135, entre a casa de centenas e dezenas, você não pode inserir a conjunção Y. Portanto, nós teremos em espanhol 135. Legal. E o numeral 205 que nós falamos em português? Você tem aí a casa de unidades, 5, dezenas, 0, centenas, 2. Entre unidades e centenas,
eu não posso inserir a conjunção Y. Então, o que vai ocorrer? 205. Tá. Vamos pensar num número maior. Vamos. Se eu falo assim, 135.242. Legal. Pensa só. 135 mil. Nós temos aí uma casa de milhar. Mas dentro dessa casa de milhar, você tem uma unidade e uma dezena. País lembra fronteira que lembra Venezuela, que faz divisa com o norte do Brasil. A Venezuela se divide em 5 regiões geográficas com características bastante distintas. A costa caribenha, com praias e ilhas de mar azulado que nada devem aos arquipélagos da América Central. Os Andes, o trecho final da cordilheira para onde se pode chegar facilmente aos 4.600 metros de altura, graças ao maior teleférico do mundo. Los Llanos, uma área pantanosa rica em flora e fauna, e a Grande Savana, repleta de tepuís. Incríveis montanhas no formato de mesas que se destacam em grandes áreas livres e hospedando a maior cachoeira do mundo, Salto Ángel. Bom, gente, agora vamos aprender um pouquinho das horas em espanhol. Nós temos 2 formas, né, de utilizar, de responder as horas em espanhol. Então, vamos pensar primeiro na perguntinha. Como se pergunta a hora? Eu posso falar, que hora es? Ou, que hora tienes? Então, vamos pensar nas possibilidades de respostas que nós vamos ter. Eu posso utilizar a hora como es la una, son las dos. Pensa só no verbo ser, hein? Es la una. Porque una é singular. Agora dos. 2, 3, 4, 5, 6 são horas pluralizadas. Portanto, eu tenho que usar o verbo ser na forma son. Son las dos, son las tres, son las quatro. Tudo bem? Aí vamos pensar no seguinte, eu preciso marcar esse tempo, não preciso? O que eu vou fazer para marcar esse tempo? Ora, eu vou usar os marcadores temporais de mañana, tarde, noche ou madrugada. Por exemplo, eu posso falar, es la una de la tarde. Eu posso falar, es la una de la madrugada. Eu posso falar, son las 2 de la tarde, son las 8 de la mañana, son las 8 de la noche. Isso me impede de utilizar son las 20? Não. Mas son las 16, son las 17, son las 20, son las 22. Isso é mais uma hora utilizada para aeroportos, né, para mensagens numa secretária, enfim, para que não haja nenhuma margem de dúvidas sobre a hora. Vamos lá, nós temos 2 pontinhos também. Mediodía e medianoche. Eu posso falar, son las 12 del mediodía e son las 12 de la medianoche. Mas aí pensa comigo, vamos contextualizar essa hora. Imagina vocês que eu estou na praia e alguém me pergunta a hora. Que hora é essa? Imagina você se eu falasse que são as 12 del mediodía com o sol rachando ali na minha cabeça. A pessoa ia falar, poderia ser de la medianoche? Claro que não. O contexto, ele deixa absolutamente claro que são as 12 del mediodía. Então, não há necessidade de repetir del mediodía. São as 12 e acabou. Ok? Agora, se eu quero marcar um encontro, tá? Eu quero sair contigo a las 8. Quando eu falo son las 8, eu tenho que deixar claro se son las 8 de la mañana ou se son las 8 de la noche. Isso é fundamental. Agora nós vamos tratar das horas partidas. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui no nosso quadrinho. Vamos lá? Vamos lá. Vamos prestar atenção nesse relógio de ponteiro. Observem só vocês, meu lindinho, minha lindinha. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos imaginar o ponteiro pequeno no 1 e o grande no 12
uma hora. Como eu falaria isso em espanhol? Es la una. Legal. O ponteiro pequeno no 2 e o grande no 12, 2 horas. Como eu falaria isso em espanhol? Son las dos. Ponteiro pequeno no 3, grande no 12, son las 3 e por aí vai. Até aí tá tudo muito lindo. Vamos começar a partir as horas. Vamos lá. Vamos partir o relógio. Son las 2:05, son las 2:10, son las 2:15, son las 2:20, son las 2:25, son las 2:30, son las 2:35, son las 2:40, son las 2:45, son las 2:50, son las 2:55, son las 3. Bom, eu posso partir o relógio dessa forma? Posso, mas existem outras possibilidades. E as outras são bem mais usuais, então presta bastante atenção. Quando eu tenho son las 2:05, son las 2:10, não há outra forma de expressar essa hora. Mas quando eu tenho que son las 2:15, aí sim eu tenho uma outra forma de expressar. Pensa comigo. Imagina você que o relógio, ele é dividido em 4 quartos, tá legal? 1/4 de hora equivale a 15 minutos. Então, se eu tenho que son las 2:15, eu também posso falar que son las 2:15, tá? Como está aparecendo aí na sua televisão. Son las 2:15. Agora, na sequência, son las 2:20, son las 2:25, son las 2:30. E o aluno, ele sempre pergunta: Son las 2:15, professora? Não. Son las 2:30 ou son las 2:30, como aparece aí para você. Agora, vamos pensar. Você observou que este lado do relógio, ele é totalmente dominado pela conjunção YY. Eu falo, son las 2:05, son las 2:10, son las 2:15 ou son las 2:15, son las 2:20, son las 2:25, son las 2:30 ou son las 2:30. Só que este outro lado do relógio, ele também pode ser dominado pela conjunção Y, mas ele é mais usualmente trabalhado com a palavrinha menos. Andréia, da onde vem essa palavrinha? Vamos pensar. Se eu tenho aqui o ponteiro pequeno no 2 e o ponteiro grande aqui, eu vou ter que son las 2:40. Ou eu posso pegar a hora seguinte, depois de 2 horas eu tenho 3 horas, menos os minutos que faltam para chegar até as 3. Em português nós falamos, são 20 para as 3. Em espanhol não. Eu pego a hora seguinte, menos os minutos que faltam para chegar a las 3. Se aqui são 2:40, me faltam 20 minutos para chegar às 3, concorda? Então, qual vai ser a segunda possibilidade de dizer essa hora? Son las 3 menos 20. Agora vamos passear mais ainda. Se eu tenho aqui, son las 2:45, essa possibilidade é correta, professora? É. Mas se eu tenho que, son las 2:45, quantos minutos me faltam para chegar às 3 horas? 15. Então eu posso falar que son las 3 menos 15. Ou ainda, que son las 3 menos quarto. Porque me faltam 1/4 de hora para chegar a las 3. Na sequência, son las 2:50 ou son las 3 menos 10. Son las 2:55, son las 3 menos 5 e aqui o ponteiro grande, son las 3. Então, recapitula, deste lado do relógio, menos. Deste primeiro lado do relógio, Y. Pegando sempre a hora seguinte,
menos os minutos que faltam para chegar até ela. Até aí estamos claros? Levantar-me, desayunar, salir de casa, llegar al colegio, almorzar ou comer. Bom, como nós estudamos as horas, vamos ver esses verbos de ação. Levantar-me. ¿A qué hora te levantas? Yo me levanto a las 6 de la mañana. Desayunar. O que é desayunar? Desayuno é café da manhã. Desayunar é tomar o café da manhã. ¿A qué hora desayunas? ¿O a qué hora tomas el desayuno? Yo desayuno a las 7 de la mañana. O yo tomo el desayuno a las 7 de la mañana. ¿A qué hora sales de casa? Yo salgo de casa a las 8 de la mañana. ¿A qué hora llegas al colegio? Yo llego al colegio a las 8:30 de la mañana. Que utopia, né, gente? ¿A qué hora almuerzas ou comes? Vamos lá. Isso daí eu tenho que explicar. Almorzar nós usamos em Hispanoamérica e comer na Espanha. Em português, quando nós falamos assim, eu vou comer alguma coisa. Pode ser uma merenda, pode ser o almoço, pode ser o jantar. Não pode? Mas na Espanha, quando eu falo vamos a comer ou es la hora de la comida, aí, meu companheiro, é obrigatoriamente o horário do almoço. Em Hispanoamérica, não. Em Hispanoamérica, eu falo almorzar. A que hora almuerzas? Ou, na Espanha, a que hora comes? Eu não sei se você percebeu que o hora do espanhol não vai para o plural. Eu não falo a que horas, eu falo a que hora. A que hora te despiertas? A que hora llega al colegio? A que hora te levantas? Tudo bem? Vamos para a próxima sequência. Volver a casa. Estudiar matemáticas. Merendar. Ver la tele. Leer el periódico. Cenar e acostar-se. Volver a casa. Voltar a casa. ¿A qué hora vuelves a casa? Yo vuelvo a casa a las 5 de la tarde. ¿A qué hora estudias matemáticas? Não vale dizer que você faz isso o dia inteiro, hein? ¿A qué hora estudias las matemáticas? Yo estudio las matemáticas a las 5:30 de la tarde. ¿A qué hora meriendas? Yo meriendo a las 6 de la tarde. ¿A qué hora ve la tele? Yo veo la tele a las 7 de la noche. Leer el periódico. O que é el periódico? O jornal. ¿A qué hora lees el periódico? Yo leo el periódico a las 7:30 de la noche. ¿A qué hora cenas? Que é cenar? Cenar é jantar. Vamos recapitular as refeições. Desayuno, almuerzo ou comida, merienda e cena. ¿A qué hora cenas? Yo ceno a las 8. E a que hora te acuestas? A que horas você deita, vai dormir? Yo me acuesto a las 10 de la noche. Ditadura lembra domínio, que lembra a repressão, que lembra a história da Venezuela. Em 1819, Simão Bolívar liberta a Venezuela do domínio espanhol. Em 1929, a Venezuela separa-se da Grande Colômbia. Em 1958, depois de décadas de governos militares, ditaduras e uma guerra civil, instaura-se a democracia na Venezuela. Em 1975, a indústria petrolífera e a mineração de ferro, dois dos principais recursos do país, são nacionalizadas. Hoje, a Venezuela tem no petróleo a garantia de 80% das suas exportações.
pessoal, a minha dica de estudos hoje para vocês é a seguinte. Vamos tentar trabalhar com todos esses verbos aí que nós utilizamos e praticar as horas. Vamos nos dividirmos em grupos e você e seus companheiros e seu professor, vamos fazer uma espécie de questionário. Vamos perguntar para o nosso companheiro do lado a que hora ele realiza cada uma dessas ações. A que hora te despiertas, a que hora sale al colegio, a que hora comes ou a que hora almuerzas, porque assim você vai estar praticando o verbo, a hora e os numerais. Essa é a minha dica de estudos para vocês. Um grande beijo, galera. Tchau! Na aula de hoje, vimos os numerales e falamos sobre as horas. Revisando para você que está aí juntinho comigo, desde o início dessa aula. Pessoal, o que nós devemos levar em consideração no que diz respeito a numerais? Nossa, vamos pensar. Até o numeral 30, nós escrevemos tudo juntinho, hein, pessoal? A partir do 30, eu separo pela conjunção Y. 31, 47, 58. Legal. Só que essa conjunção Y só pode aparecer entre dezenas e unidades. Portanto, se eu tenho um numeral um pouquinho maior, como 135, o que vai acontecer? 135. Legal? No que diz respeito a horas, o que a gente tem que pensar? Vamos dividir o relógio em 4 quartos. Son las 2. 2:15. Son las 2:15 ou son las 2:15? 2:30. Son las 2:30 ou son las 2:30? 2:45. Son las 3 menos 15 ou son las 3 menos cuarto? São 3 horas, son las 3. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos! Mi compañero de clase, en esta clase le sugerimos una actividad con los verbos trabajados, la hora y de seguro los numerales. Entonces yo creo que esta actividad muy bien hecha por ti, lograremos un resultado fantástico. Bueno, es importante también resaltar la importancia de practicar los numerales, ¿no? Por tratarse de lenguas muy próximas que son el español y el portugués, es conveniente que trabajemos mucho la ortografía de los numerales para que nuestros alumnos logren a cada día un buen resultado. Espero que tengan gustado, les deseo una buena clase y un gran beso.